Olá, boa tarde. A paz do Senhor Jesus a todos. Para você que está me ouvindo, quero, nesta videoaula de número 6, dar continuidade à instrução da Palavra de Deus ao teu coração, de forma simples e de forma bastante prática e objetiva, para que você possa entender um pouco mais da Palavra de Deus. Não é aqui o nosso interesse entrar tanto dentro da parte de teologia, mas sim de forma prática, transmitir os conceitos da Palavra de Deus para que nós possamos usar a nossa fé e alcançar vitória. Eu quero aqui falar nesta videoaula para você que está me ouvindo sobre um tema que é um tema bastante atual. Como enfrentar as crises, como lidar com a crise, como vencer a crise usando a Palavra de Deus. Então vamos falar sobre crise. Primeiro ponto, o que significa crise? Que o dicionário nos traz como a palavra crise, o seu significado. Então, crise significa uma situação que sobrevém sobre a vida do homem ou da sociedade de forma inesperada, de forma contundente, ao passo que traz um grande abalo e uma grande preocupação. Então, isto é o conceito da palavra crise. Uma situação que surge de uma forma inesperada, de uma forma contundente e que faz com que muitas das vezes nós venhamos a perder muitas das vezes a esperança, perder o foco, até nos desesperarmos e pasmem que muitos até se matam, muitos entram aí numa crise depressiva muito profunda por conta das crises. Mas calma, a palavra de Deus tem uma receita para a nossa vida, para as nossas vidas, para enfrentarmos as crises. Vamos aqui pegar um exemplo da palavra de Deus para você poder entender como nós vamos enfrentar a crise usando a Bíblia Sagrada. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos inúmeras situações em que as pessoas precisaram lidar com as crises, com as situações que surgiam nas suas vidas de forma inesperada e também contundente. Mas nós vemos que aqueles que dentro da Bíblia Sagrada utilizaram dos recursos que a palavra de Deus nos orienta, foram vencedores. Todavia, nós vimos também que existem situações que pessoas não deram ouvido à palavra de Deus e elas não conseguiram vencer aquela crise, ou seja, aquela crise venceu as pessoas. Aqui, olhando para o Evangelho, nós vemos o Evangelho de Lucas, capítulo 8, e versículo de número 40 a seguir. Você pode observar na tua Bíblia após a videoaula ou acompanhar aí ao lado da videoaula. No versículo 40 do capítulo 8 de Lucas, nós vemos aí que Jesus Cristo, ele já tinha o seu evangelho em grande evidência sobre os 3 anos que ele, após os seus 30 anos, até os seus 33 anos aproximadamente, ele já tinha o seu evangelho em grande evidência. A multidão seguia, muitas pessoas o seguiam. E a Bíblia vai narrar aqui no versículo 40 do capítulo 8 de Lucas, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, e ela tinha gastado todos os seus haveres. O que é haveres? Toda a sua condição financeira, toda a sua poupança, todas as suas aplicações, na busca pela solução do seu problema. Mas nós vemos, amados, que o interessante nesta videoaula é trazer ao teu conhecimento que Deus pode preparar, pode permitir, pode colocar na sua vida uma crise, para que nós venhamos a ter um contato íntimo com Deus. Então talvez você possa não estar entendendo que crise é essa que você está vivendo. Porque a crise pode surgir no meio familiar, pode surgir no corpo físico como uma enfermidade, a crise pode surgir no teu trabalho, no teu emprego, na falta de dinheiro, a crise pode surgir no relacionamento conjugal, a crise pode surgir no seu convívio social, você pode se deparar com situações que você não esperava, um acidente de trânsito, tantas situações que nós podemos denominar como crise. Mas olhando aqui para a Bíblia Sagrada, pegando o exemplo desta mulher, nós vemos uma crise no sentido que ela sofria de uma doença, uma enfermidade, uma hemorragia que já durava um determinado tempo, que era 12 anos ela passou por essa situação.
Então, quando eu vejo esta crise instalada na vida dessa mulher, eu vejo algumas lições que nós podemos tirar para o nosso cotidiano, embora esta crise que você possa estar vivendo não seja ela de uma enfermidade física como aquela mulher, mas é uma crise. Então, como lidar com essa crise? A Bíblia vai me dizer que esta mulher, pela história da Bíblia Sagrada, pelo Antigo Testamento, a mulher que era considerada imunda por ter esse fluxo de sangue que não estancava como um ciclo menstrual de uma mulher de forma normal, então ela precisava ali sair do meio da sociedade, ela precisava, era uma ordenança da lei no Antigo Testamento em que ela fosse para uma cidade refúgio, onde os considerados malditos, considerados impuros, considerados imundos, não poderiam viver ali no vilarejo, na sociedade, precisavam viver em cidades chamadas de cidades refúgio. Então, naquela época, ela poderia ter abandonado a sua casa, ela não poderia mais se relacionar com seu esposo, não poderia mais se relacionar com, quem sabe, a sua família, a sua parentela. Então eu vejo que as crises abalam algumas estruturas. Será que a crise que você está vivendo não está abalando a tua estrutura familiar? Não está abalando a tua estrutura com os teus amigos? Não está abalando a tua estrutura psicológica? Aquela mulher enfrentou esses abalos da sua vida. Mas o interessante é que mesmo sendo, aleluia, estando numa situação de humilhação, então a crise, ela nos aparenta, nos mostra uma cara, uma fisionomia que nós somos humilhados. Deus permite situações que nós passamos por algumas humilhações. Então esse ponto desta mensagem é para dizer para a tua vida, você está sendo humilhado em alguma área da tua vida por conta desta crise que você está vivendo? Não se desespere, não queira resolver com o seu braço, com a sua força, numa ira que possa surgir no teu coração. Olhe para a Bíblia Sagrada, tenha paciência, a receita da palavra de Deus para você enfrentar a crise. Primeiro, dentro da Bíblia, você precisa ter paciência, porque ela precisou aguardar por 12 anos. Talvez você vá numa igreja evangélica, vá numa igreja católica ou em outras denominações a qual você serve, e você acredita que o seu Deus, que você confia, vai te curar e você não vê saída, não vê solução. Eu quero te apresentar o Deus da Bíblia Sagrada, o grande eu sou, Jeová Jireh. O nome de Jesus Cristo, você pode alcançar a cura dessa situação, desta crise na tua vida. Então vamos aqui para mais um passo. Primeiro, ter paciência e ser perseverante nos caminhos do Senhor. Segundo passo que nós precisamos é entender e executar nas nossas vidas. O segundo passo se chama não perder as oportunidades. Quantas das vezes você ouve alguém te convidar para um culto evangélico? Quantas das vezes você ouve alguém falando assim, medita na palavra de Deus, tire um tempo para ler a Bíblia Sagrada? Quantas vezes você liga a TV e vê alguém orando e você não exercita esta qualidade espiritual que é do agrado de Deus, que é a oração? Então o segundo ponto desta mensagem é dizer para você, você precisa orar. Qual é o significado da palavra orar? Orar significa falar com Deus. Orar significa falar com um ser que não é de carne, não é de osso, não é de matéria que possa ser tocada ou palpável, mas é um ser espiritual, onipotente, onipresente e onisciente. Orar significa falar com o teu Deus. Não precisa de uma conversa ou um texto decorado, mas comece a orar em nome de Jesus a partir de agora, com sinceridade no teu coração e na tua alma. Lembre-se, o primeiro ponto, paciência. O segundo ponto, meditar na palavra. O terceiro ponto, orar em o nome de Jesus Cristo. Ore e Deus te concederá um milagre. Lembre-se que o véu se rasgou de alto a baixo e em nome de Jesus você tem acesso ao trono do Deus Todo-Poderoso e Ele pode te conceder um milagre. E finalizando esta videoaula, mais um ponto fundamental. Nós vemos que neste versículo, dentro do capítulo 8 de Lucas, a partir do verso 40, esta mulher também teve que se deparar com a multidão. Observe que ali, como o evangelho, como Jesus já tinha disseminado o evangelho, multidão cercava, era muito difícil aquela mulher debilitada com esse fluxo de sangue,
com esta hemorragia, ter ali que se esforçar. Então, eis aqui o terceiro ponto, para concluirmos esta videoaula, para você vencer a crise. Levante-se de manhã cedo, vá ao seu trabalho, levante-se de manhã, não se desespere, não se desanime e encare a luta de frente, peça a Deus graça, e quando a multidão dos problemas surgirem, peça ao Senhor ajuda e vá ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher venceu a multidão, aquela mulher pôs um propósito no seu coração. Você precisa pôr um propósito no seu coração. A multidão de problemas existe, a multidão de opiniões contrárias existe, a multidão de pessoas que são incrédulas existe, a multidão de obstáculos está aí diante da tua vida, mas Deus te diz através desta videoaula, encare a multidão de frente e peça ajuda a Deus. Quando aquela mulher pôs esse propósito no seu coração, ela então buscou a presença do Deus Todo-Poderoso. E concluindo esta mensagem para o teu coração, como enfrentar a crise nos dias de hoje, eu quero te dizer que aquela mulher, ela chegou se arrastando e tocou na orla do vestido de Jesus. O que eu entendo com esta palavra para concluir esta mensagem ao teu coração, é que para se achegar ao coração do Deus Todo-Poderoso, é com o coração quebrantado e humilde. Quando nós nos humilhamos, não na presença do homem, mas sim na presença de Deus, quando nós reconhecemos que nada somos e que Ele é o Deus Todo-Poderoso, nós então alcançamos a vitória. Aquela mulher tocou na orla das vestes de Jesus e ela recebeu a virtude, o poder, a unção que está delegada para mim e para a tua vida também hoje nos dias atuais. Então exerça a fé na palavra de Deus. Tome como exemplo a vida desta mulher que perseverou, que foi humilhada, que foi zombada, que passou por adversidades, mas ela não se desesperou em meio a uma crise que ela estava vivendo. Então aquela mulher, quando toca na orla de Jesus, recebe a cura. A Jesus pergunta à multidão: quem me tocou? Alguns que não entendiam, muitas pessoas que estão à tua volta podem não estar entendendo o que você está passando e até te apedrejando, te lançando palavras de derrota. Mas eu quero te dizer uma coisa: não dê bola, não dê ouvido para as pessoas que querem te desanimar ou que não acreditam na sua vitória. Dê hoje ouvidos para a poderosa palavra de Deus, porque se você crer na palavra de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, lhe dará vitória em meio à crise que você está vivendo. Então aquela mulher levanta a sua mão em meio à multidão e diz: Senhor, eu fui curada. Então Jesus diz assim: vá em paz, minha filha, a tua fé te salvou. Eu concluo esta palavra dizendo assim: Jesus não quer só te tirar da crise ou fazer um milagre em meio à crise. Jesus quer salvar a tua vida. Jesus conclui esta passagem dizendo: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Deus tem paz para o teu coração, tem paz para o teu lar, e Deus tem a promessa da salvação para você e para toda a tua casa. Você que pode, eu quero te agradecer por esses momentos que você tem parado na frente do seu telefone celular, na frente do seu televisor, ou quem sabe do seu tablet ou notebook. Vai lá, acesse o nosso canal no YouTube, acesse a nossa página no Facebook. Você vai ter lá uma série, uma gama de mensagens da palavra de Deus para você enriquecer o teu conhecimento e para você também saber lidar com as afrontas do adversário, com as ciladas do inimigo, com as crises que surgem, problemas. Eu não quero problema, ninguém quer problema, você também não quer problema, mas eles surgem muitas das vezes sem avisar. E Deus está te dando um recado nesta videoaula: confie no Deus da Bíblia Sagrada. Se você crer, Deus irá fazer um milagre na tua história, em o nome de Jesus. Nas próximas videoaulas nós estaremos aqui abordando assuntos pertinentes à questão dos atributos de Deus. Onipotência, onisciência, onipresença, o que significa a trindade, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, agindo na minha e na tua vida. Quero te agradecer por esse momento, por esses minutos que você parou para ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.